duas perguntas. Vocês trabalhavam nesse período? E a outra pergunta, o senhor também era dependente químico? Não. Assim, eu vou começar a responder de trás para frente. Eu, apesar de eu ter crescido dentro do bairro, eu tive contato com droga sim, Jorge. Né? Mas assim, ó, qual era a minha droga? A minha droga era álcool. E eu sei que se eu não tivesse encontrado a minha esposa, né, eu teria ido por esse caminho, porque eu gostava do álcool. Mas eu encontrei a maconha, fumei maconha, o cheirinho da Loló eu usei também. Não usamos o... Como é que é o... Não. O cheirinho da Loló é para nós, o lança-perfume. Não consumimos lança-perfume, que era muito caro. Né? Mas o cheirinho da Loló a gente usava. E usava, assim, esses inalantes a gente usava muito. Né? Muito. No colégio, no campinho de futebol, na rua antes de... Né? Sempre tinha alguém com um tubo de benzina, ou cloroforme, porque ou éter. É o que era acessível, né, pastor? É o que era acessível, né? No bairro, a droga naquela época, ali, década de 70, década de 80, era maconha. Né? Existia drogas mais fortes, mas não era para a realidade de quem estava aqui. A gente brincava, dizia que a cocaína era para a Rede Globo, né? Porque dizia que os artistas da Rede Globo é que podiam usar cocaína. E eu, então, estou crescendo nesse momento. Quando chega no final da década de 80, eu começo a namorar minha esposa em 87. E a minha turma é a turma no bairro que faz a transição da maconha para a cocaína. Como eu estava apaixonado, e estou até hoje, né, eu não fui com a turma. A turma seguiu, né, então foi da maconha para a cocaína no bairro, e a cocaína não aspirada, a cocaína injetada, que a gente chamava de picolé. Né. Que não foi aquele picolé que eu vendi, gente. Eu falei aqui que tinha vendido picolé. Foi o picolé tradicional da Stringari. Eu não sabia que era picolé. É picolé, e não é a heroína. Não, é cocaína, né? Cocaína compartilhada, ou seja, a seringa compartilhada, seringa era compartilhada. Transmitia muita doença, né? Isso. Como HIV, né? Isso. Aí é que tá. Na época, Jorge, nesse final, né? Apesar de no Brasil já ter casos de HIV, mas isso muito velado, ninguém sabia disso. Só foi no começo da década de 90 que se ouviu falar dessa doença e que foi, para quem, né, tem um pouquinho, para quem é mais velho que o Patrick, né? Foi uma época sombria, porque era uma época de incertezas, ao ponto de, literalmente, quem era? Uma pandemia, né, pastor? Era uma pandemia, né? Hoje, quem está quem está vivendo, Jorge, quem está vivendo esse momento agora da pandemia e lembra no comecinho como foi, que a gente ficou naquela assim, meu Deus, como é que é? Fica todo mundo em casa, sai, respira, não respira, faz isso, o que será? Vai todo mundo morrer? Transmite, e tal. Assim também foi, eu acho que até eu posso dizer que foi mais acentuado assim, a questão do HIV quando chegou ao nosso conhecimento, né? Não tinha informação, né, Jorge? Não tinha informação, não tinha tratamento e uma coisa era certa, quem pegava morria. Né? Então tivemos alguns grandes, né, nomes do Brasil, como foi o próprio Cazuza, né? Renato Russo, Cazuza. Eu lembro Lauro Corona. Isso, Lauro Corona, que à época saiu até uma fala que o Cazuza chegou a trocar todo o sangue, né? Porque eles achavam que estava só no sangue, né? Então, mas era cena terrível, ao ponto de as pessoas não apertarem a mão, né? Não, literalmente isolar, né? Quem era soro positivo, ele era isolado. Eu lembro que tinha a gente chamava de DIC, que é a doença infecto-contagiosa, e tinha a ala, aqui no Marieta, por exemplo, eu não lembro qual era o andar, eu estive visitando uma vez, e era assim, era o necrotério do vivo. O cara ia para lá, o cara sabia que não saía. Eram alguns quartos e o cara ia para lá, já era. Então, assim, era uma coisa terrível, né? E a minha geração foi a geração que fez essa transição e, consequentemente, né, muitos amigos partiram por causa da AIDS, né, porque compartilhavam a seringa, não era nem a droga em si, né, mas era uma seringa, todo mundo fazia a sua dose, né? Ou, às vezes, até mesmo, né, compartilhavam ali aquela substância naquele momento e foi uma boa parte da geração que foi ali eliminada, né? Nós éramos muito da época das turmas, né? Teve turma que praticamente sumiu inteira, porque compartilhavam, né? Então, assim, ali o pessoal da faixa etária aí de 17 a 22, 23 anos, entendeu? Esse pessoal foi todo. Então, eu não entrei, Jorge,
pelo amor, né? A minha esposa, eu acabei não indo com a turma. Então mas eu certamente, se não tivesse a minha esposa nessa daí, eu teria ido, porque aí aquela coisa da turma, é o teu meio. espaço, é o meio, entendeu? E tu tens que ocupar o teu espaço ali, naturalmente isso, né? E, né, como falei pra ti, que a minha droga era o álcool. Mas quando eu tava na turma e alguém botava o baseado, eu fumava também, porque eu tô na turma, entendeu? Que é bem diferente de hoje também, a gente fumava baseado. É a porta de entrada, né? É a porta de entrada, né? Então eu não cheguei a ser dependente, né, em substâncias ilícitas, mas fui um tabagista de carteirinha, né? A última droga que eu parei de usar foi o tabaco em 1994. Setembro de 94 eu consegui parar. Fumei dos 6 aos 26. 6 anos de idade. 6 anos de idade. 6 anos de idade. E aí... Meio escondido muitas vezes. Quando era novinho, do pai e da mãe. E justamente, assim, o pai fumava, fumar era bonito, não é como é hoje, né? Fumar era o sucesso. A gente via todas as grandes marcas de cigarro nos carros de Fórmula 1. Era empoderador, né? Ele era empoderador, né? E o pai fumava, eu achava bonito, né? Aí eu sabia onde é que o pai guardava o pacote de cigarro, ia lá e roubava a carteira de cigarro dele e ia fumar. Não roubava, né? Só um. Não, roubava a carteira. E querendo ou não, apesar de não tragar, Jorge, mas já, né, a mucosa já ficava com a nicotina e engolia aquilo e o corpo eu fui começar a tragar com 12, 6 anos depois. E aí fumei até os 26.